Olá, começa agora o Câmara Notícia, na edição de hoje. A Câmara aprova projeto que visa reduzir o roubo de bicicletas. Sesc de Campinas promove virada inclusiva. E vereadores discutem a abertura do processo de cassação da presidente Dilma Rousseff. Agora no Câmara Notícia. O presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, informou nesta quarta-feira que autorizou a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O assunto gerou debate aqui na Câmara de Campinas. O presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, deu andamento ao requerimento de cassação formulado pelos juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior. Na ocasião, deputados da oposição apresentaram ao presidente da Câmara Federal uma nova versão do requerimento dos dois juristas, para incluir as chamadas pedaladas fiscais do governo em 2015, como é chamada a prática de atrasar repasses a bancos públicos a fim de cumprir as metas parciais da previsão orçamentária. A manobra fiscal foi reprovada pelo Tribunal de Contas da União. Durante a 74ª reunião ordinária, os vereadores da Câmara Municipal de Campinas levantaram a questão da corrupção. E a maior preocupação do povo brasileiro hoje é a corrupção. Até então, vereador Anjo Barreto, o povo se preocupava realmente com a segurança, com a saúde, que continua ainda tendo a preocupação, porque nós precisamos melhorar. Mas hoje essa palavrinha que eu sempre disse aqui nessa tribuna, que faz um mal danado ao povo brasileiro, vereador Arthur Horst, se chama corrupção. A presidente Dilma negou em pronunciamento atos ilícitos em sua gestão e afirmou que recebeu com indignação a decisão do PMDBista. O despacho do PMDBista autorizando a abertura do impeachment ocorreu no mesmo dia em que a bancada do PT na Câmara anunciou que vai votar pela continuidade do processo de cassação de Cunha no Conselho de Ética. Esse Congresso Nacional vem sendo chantageado o tempo todo pelo próprio presidente do Congresso Nacional, que foi eleito presidente, nós sabemos da forma como ele foi eleito, e tanto é que as denúncias, todo o ato de corrupção, todo o envolvimento do presidente do Congresso Nacional está vindo à tona. No à parte, o vereador Zé Carlos, do Solidariedade, afirmou que, independente se é base ou oposição, todos que praticam a corrupção devem ser punidos. Nós temos a obrigação, qualquer político tem a obrigação de ser honesto. Quem pisou na bola, quem fez coisa errada, que pague pelos seus atos. Com a ordem de Cunha, será criada uma comissão especial na Câmara Federal com 66 deputados titulares e o mesmo número de suplentes. O grupo será responsável pela elaboração de um parecer pelo prosseguimento ou arquivamento do processo de impeachment. O relatório terá de ser apreciado pelo plenário principal da Casa. E para ser aprovado, Pamela, o parecer depende do apoio de pelo menos 2/3 dos 513 deputados, ou seja, 342 votos. Se os parlamentares decidirem pela abertura do processo de impeachment, Dilma será obrigada a se afastar do cargo por 180 dias e o processo segue para julgamento do Senado. Reunião promovida pelo vereador Sidão Santos analisa a regularização fundiária em Campinas. Uma comissão especial de estudos discutiu o atual quadro de bairros e ocupações. Presidida e mediada pelo vereador Sidão Santos, o debate contou com a presença da secretária municipal de habitação, Ana Maria Miniti Amoroso, da coordenadora de regularização da pasta, Vanderleia Guedes, o Elton Narrascuri, presidente da Abicamp, Associação Regional da Habitação, várias lideranças de bairro e moradores de diversas regiões da cidade. Logo na abertura das discussões, a secretária falou sobre as dificuldades e dos passos necessários para chegar a uma regularização definitiva. Em determinadas áreas, há necessidade não só da regularização documental do título de propriedade, mas também da implementação de obras de infraestrutura. Você tem que garantir a qualidade e a segurança do morador onde ele está, a qualidade de vida.
água, esgoto, tratamento de esgoto, não é isso? Para o presidente da Abicamp, o Elton Narras, os gargalos jurídicos e burocráticos no setor habitacional do município precisam ser diminuídos e propõe uma discussão em torno de uma grande reformulação no setor. E esse é um problema que tem que ser encarado. O prefeito, o secretário jurídico, o promotor público, e a Câmara, eles têm que sentar juntos para equacionar este problema. Porque enquanto existir a insegurança jurídica em todas as escalas, ninguém faz nada. Para os moradores e representantes de bairro, o anseio é quase sempre o mesmo: resolver o problema da documentação de maneira definitiva. E é esse o principal objetivo das reuniões da Comissão Especial de Estudos da Casa: promover debates e aproximar a população do poder público, para facilitar o diálogo entre as partes. O que a gente quer realmente é que não fique mais em Campinas 30, 40, 50 anos, como falou aqui o seu Noel, de repente um problema que há 4, 5 mãos, em 2, 3 anos já está resolvido, né, seu Noel? É isso que a gente está querendo. A Câmara aprovou nesta quarta-feira uma moção do vereador Sidão Santos sobre o preço do etanol. O documento pede uma investigação sobre o valor abusivo do combustível na cidade. O preço do combustível anda incomodando o bolso do consumidor. E até o etanol, que era uma saída quando o preço da gasolina subia, não vale mais como uma alternativa. Em Campinas, o preço já chega a R$ 2,80 o litro. E de olho nos abusos, o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da Câmara, o vereador Sidão Santos, protocolou uma moção de apelo que pede investigação sobre a cobrança abusiva do etanol no município. Houve um aumento aí de R$ 1,00, R$ 1,10, R$ 1,20, até R$ 1,30 por litro de álcool em nossa cidade, né? Assim, um aumento exorbitante, né, que não existe motivo, tendo em vista que o setor esse ano vai quebrar recorde no caso de produção. O documento aprovado na última reunião ordinária apela à Agência Nacional do Petróleo, ao Ministério da Justiça e ainda ao Ministério Público de São Paulo. O parlamentar quer que haja fiscalização contra o aumento abusivo. Inclusive mandamos um ofício também ao diretor do PROCON, né, municipal, para que ele faça diligência e que faça pesquisas, né? E o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, para que vá a campo, né? E se tiver havendo algum crime, né? Porque é crime, né? Eu acho que você aumentar o preço do álcool a esses patamares, sendo que não existe motivo nenhum, cabe aí ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual investigar. Enquanto as investigações não começam, vale lembrar que pesquisar preços e uma conta simples podem ajudar a economizar. É só você dividir o preço do litro do álcool pelo valor do litro da gasolina. Se o resultado der 0,7 ou mais, vale a pena colocar gasolina. 3 audiências públicas foram realizadas na tarde desta quarta-feira aqui na Câmara de Campinas. 2 delas foram realizadas pela Comissão de Constituição e Legalidade e uma pela Comissão Permanente do Meio Ambiente. A primeira audiência do dia foi a 38ª realizada pela Comissão de Constituição e Legalidade, que tem como presidente o vereador Thiago Ferrari. Foi debatido o projeto de lei ordinária 355 de 2015, de autoria do Executivo, que autoriza a utilização de recursos do orçamento municipal para o aumento do capital da Companhia de Habitação Popular de Campinas, a Coab. O líder de governo, André Von Zuben, esteve presente e falou dos motivos da autorização do aporte passar pela Câmara. Este aumento de capital, ele já vem previsto na peça orçamentária que é aprovada aqui na Casa. Particularmente, nesse ano, isso não estava previsto e o Executivo resolveu encaminhar agora esse pedido de aumento e, como tal, ele tem que ser aprovado aqui na Casa para que ele possa ser oficializado. A secretária de Habitação, Ana Maria Amoroso, afirmou que o montante é para fazer frente às despesas, já que os recursos do governo federal para a habitação diminuíram este ano. Hoje, eu peço assim que os senhores olhem com muito carinho, porque nós só estamos pedindo 2.300 para fazer frente a esses investimentos de produção habitacional, que nós temos 96 mais 32, dá 128 unidades.
que serão revertidas para o próprio cadastro aí da Coab na faixa 2 ou 3. A 39ª audiência aconteceu logo em seguida e debateu o projeto de lei complementar 69 de 2015, também de autoria do Executivo, e também foi realizada pela Comissão de Constituição e Legalidade. O PLC cria o plantão de disponibilidade para os médicos em exercício do Hospital Dr. Mário Gatti. Em resumo, o profissional fica disponível sem a necessidade de estar presente no hospital, podendo ser acionado por telefone ou outro meio de comunicação para comparecer em tempo hábil e realizar o atendimento solicitado. A legislação que fala sobre o plantão na distância ou o plantão de disponibilidade, ela foi muito bem regulamentada pelo próprio Conselho Federal de Medicina, que explicita, inclusive, que o plantão de disponibilidade tem a mesma obrigação legal, formal, para o médico plantonista que está de disponibilidade daquela do plantão presencial. Segundo o presidente do Mário Gatti, a medida não gera custos. Isso não impacta em 1 centavo em aumento de custos para a municipalidade. Pelo contrário, os profissionais que estão no plantão de disponibilidade, que estão cumprindo o plantão à distância, eles terão que cumprir o dobro da carga horária. Então, as 12 horas de plantão de disponibilidade se tornarão 24 horas de trabalho efetivo. A última audiência do dia, a 42ª, realizada pela Comissão Permanente do Meio Ambiente, promoveu um debate sobre a PLC 51 de 2015, que faz uma revisão dos valores dos procedimentos para licenciamento e controle ambiental de empreendimentos e atividades em Campinas. A audiência foi presidida pelo vereador Luiz Carlos Rossini, do PV. Nós temos 5 anos, desde 2010 até esse ano de 2015, de aplicação dos parâmetros do licenciamento ambiental. E isso fez com que os próprios técnicos da Secretaria do Verde começassem a apontar algumas distorções, comparassem os valores que em algumas situações apareciam com a aplicação das fórmulas em vigor de cálculo de valores e chegavam a valores muito díspares. A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente fez um levantamento para determinar a revisão dos valores. A gente pegou os licenciamentos de julho de 2014 a julho de 2015 e nós aplicamos o critério anterior, vereador André Vanzub, líder do governo, e o critério que está sendo proposto nesse PL, para que os senhores vereadores pudessem ter a noção do impacto disso em termos de uma possível redução de arrecadação a favor do Fundo de Meio Ambiente. E aplicando todos os casos de licenciamentos ocorridos, a gente chegou num valor R$ 50 mil a menos. O número de furtos de bicicletas em Campinas pode diminuir a partir de um projeto de lei que tramita na Câmara da cidade de autoria do vereador Luiz Iabico. A proposta prevê cadastro das bicicletas para que sejam localizadas e devolvidas aos proprietários, assim como acontece com os carros. A prática saudável de andar de bicicleta tem se tornado uma atividade de risco aqui em Campinas e redondezas. O número de furtos e roubos do veículo de 2 rodas deu um salto, obrigando os ciclistas a saírem para pedalar somente em grupo. Por causa da violência, os passeios são acompanhados de muita atenção e olho vivo. Ao menor sinal de algo suspeito, um avisa o outro e assim por diante, formando uma corrente de proteção. Em vista disso, o vereador Luiz Iabico, ciclista e autor da Lei das Ciclovias, criou um projeto aprovado em primeira discussão na reunião ordinária da última quarta-feira, dia 2. A proposta é criar o Sistema Municipal de Prevenção ao Roubo e ao Comércio Ilegal de Bicicletas no município. O hábito de se andar de bicicleta é maior, está aumentando, e as bicicletas hoje, Rafa, custam 5, 10, 20 mil reais às vezes e é visada pelos ladrões. E como a bicicleta hoje não tem cadastro nenhum para a polícia identificar e depois ligar para o proprietário, é diferente do carro. Quando rouba um carro pela placa, você liga, olha, Rafa, Iabico, acharam o teu carro aqui, mas bicicleta não. Então esse cadastro vai servir para as pessoas que têm uma bicicleta de qualidade, colocar o número de chassi, fotografar o endereço, para que se um dia for roubada a bicicleta, a polícia possa, identificando a bicicleta, ligar para você e recuperar.
De acordo com um cadastro não oficial criado por ciclistas voluntários, já são mais de 1.500 registros de assaltos e furtos no país, a maioria no estado de São Paulo. E agora é hora do esporte aqui no Câmara Notícia. A gente confere as principais notícias com a repórter Ana Brasil. Virada Inclusiva. O Sesc Campinas promove até domingo, dia 6, a Semana Inclusiva. A programação que integra as atividades da Virada Inclusiva é promovida pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo desde 2009. Entre as atividades, vivências e práticas esportivas. As informações estão no site do Sesc Campinas. Depois de vencer a Inter de Limeira por 3-1 no primeiro jogo treino visando os compromissos do próximo ano, o Bugre quer mais. E nesta sexta, dia 4, abre novamente os portões do Brinco de Ouro a partir das 4 da tarde. Desta vez, para enfrentar o Red Bull Brasil em outro treino aberto. O técnico Pintado garantiu que o atacante Caça-Rato vai jogar pelo menos 30 minutos. O torcedor que quiser conferir a partida deve levar 1 quilo de alimento não perecível ou um agasalho. Tudo que for arrecadado já tem destino: a cidade mineira de Mariana, que sofre as consequências do rompimento de uma barragem. A Macaca apresentou nesta manhã o maior contrato de patrocínio de sua história. Equivale a 5 vezes o valor de outro patrocinador que a Ponte já teve. A marca de refrigerantes, que já vem apostando no time, vai estampar frente e verso da camisa alvinegra por mais 3 anos. Além disso, foi ampliado para as categorias de base, terá reajustes anuais de inflação mais 5% e ainda inclui premiação nas conquistas da equipe. Em 2016, a Ponte Preta vai disputar a Copa São Paulo, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e a Série A do Brasileiro. O Itaquerão pode abrigar as finais do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, de acordo com a Secretaria de Turismo de São Paulo. A ideia não foi confirmada nem desmentida pelo comitê organizador das Olimpíadas no Brasil. A Arena Corinthians já tem a garantia de que vai receber 10 partidas de futebol entre jogos do masculino e do feminino durante a Olimpíada. O Clube Abresc de Campinas está abrindo mais uma peneira para garotas interessadas em participar de competições de vôlei. É neste sábado, dia 5, a partir da 1 da tarde, no ginásio do Taquaral. Podem participar atletas nascidas entre 2001 e 2003. Outras informações pelo telefone da Abresc Campinas. O Olha o Esporte Aí volta na quinta-feira. Até lá, tchau! E o Câmara Notícia dessa edição fica por aqui. Continue com a nossa programação e até a próxima. Até a próxima.